E o nosso anime começa com o protagonista Itsuki Tomonari. Ele fica bem impressionado ao estar de frente com uma enorme escola, que é uma das 3 melhores escolas do Japão. Ele sabe que muitos filhos de famílias ricas estudam lá e que eles educam os futuros líderes do país, como primeiro-ministros ou presidente de grandes empresas. Apesar da pressão, ele se mantém focado, e é aí que ele ouve uma garota cumprimentando a famosa e popular Hinako Konohana, que responde de maneira calma e com um visual deslumbrante. Todo mundo fica encantado olhando para ela e fazendo elogios pela sua beleza e elegância fora do comum. Por outro lado, o Itsuki acha que ela realmente parece outra pessoa, mas do nada a Hinako chega perto dele e pergunta se aconteceu algo. Isso pega ele de surpresa, mas ele fala que não aconteceu nada demais. E é aí que ela só pede para eles continuarem andando. E quando eles entram na academia, a galera fica se perguntando quem que é ele, e eles até acham que ele deve ser um conhecido da Hinako ou algo próximo de um servo dela. E até pouco tempo atrás, o Itsuki não tinha nada a ver com esse mundo e por isso não tá acostumado com nada disso. E é aí que a gente volta pro começo de tudo, quando ele termina um dia de trabalho pesado e o chefe dele avisa que ele já pode ir embora. E sabendo que é o último dia, ele fala que já depositou o pagamento dele. O Itsuki agradece bastante e vai embora do trabalho finalmente. Enquanto outro operário comenta que esse garoto é bom de serviço, e o chefe concorda, dizendo que ele tem vários trabalhos. Ele trabalha de manhã até de noite, e pelo que parece, ele que paga os próprios estudos. E Itsuki conta que os pais dele adoram beber e apostar, então sempre foram muito pobres. Mas mesmo assim, ele tinha conseguido se virar até hoje, e quando ele chega em casa, cumprimenta como de costume, já que não mora sozinho, mas não recebe nenhuma resposta dos pais, e isso não surpreende, porque eles saíram escondidos à meia-noite do dia anterior, mais ou menos. Foi aí que ele encontrou na sala uma folha com uma mensagem simples, desejando que dê tudo certo na vida dele e boa sorte. A primeira coisa que ele pensa é que é estranho os pais falarem isso pro próprio filho. E se passam alguns segundos e a expressão dele fica travada, então sem perder tempo ele vai correndo para uma gaveta ver se o caderninho do banco ainda está lá, e que pro azar dele não tá mais lá. O fato que os pais dele terem abandonado deixa ele em choque, e pra piorar, ele acaba de ser roubado pelos próprios pais. Um pouco depois, ele sai na rua e vê que tem só 200 ienes no bolso, e como precisa comer alguma coisa, fica pensando no que vai fazer para sobreviver amanhã. Ele se distrai ao ver algumas estudantes passando por perto, já que ele lembra que aqueles uniformes são da famosa escola que ele sempre viu. Isso faz ele lembrar que a cerimônia de ingresso dele também é amanhã. Mas com tudo o que aconteceu, ele provavelmente não vai mais conseguir ir. Depois que uma delas se despede e toma um caminho diferente, ele vira para pensar que eles estão vivendo em mundos completamente diferentes, e sem mais nada continua andando. Uns segundos depois, ele acha uma carteirinha de estudante no chão e vê que pertence à garota que ele acabou de ver, então age rapidamente para avisar que ela deixou algo cair no chão. Quando ela se vira, Itsuki fica impressionado com a beleza dela, mas do nada, de forma mais aleatória possível, chega um carro e uns caras mascarados aparecem e começam a amarrá-la, claramente querendo sequestrar ela. E por reflexo, Itsuki pede para que eles parem na hora, mas como não querem deixar testemunha, os caras também acabam levando ele junto. E depois que eles são levados para um lugar abandonado onde ficam completamente presos e escondidos, Itsuki diz que duvida muito que os pais deles possam pagar por algum resgate. E um dos caras grita para ele calar a boca e explica que eles o levaram por acaso, e somente isso. Depois eles vão decidir o que vão fazer com ele. E Itsuki pensa que primeiro os pais dele abandonaram ele, e agora ele ainda é sequestrado, o que faz ele se perguntar o que diabos ele fez de errado na sua outra vida. E quanto aos sequestradores, eles nem sabiam quem eles tinham pegado. E quando eles descobrem que é a filha dos Konohana, percebem que acabaram de pegar alguém muito valioso. Afinal, ela não é só a filha dele, mas sim a herdeira do grupo Konohana. E quando Itsuki escuta esse sobrenome, ele se vira para olhar e pensa que realmente a princesa de alta sociedade existe sim, e que além de muito bonita, ela é bem elegante. E do nada, Hinako fala que quer ir ao banheiro, e apesar de ele ficar um pouco confuso, ele conclui que numa situação dessas é normal ela não agir do jeito de sempre. Além disso, ele pensa que a princesa de alta classe também é gente como a gente. Mas agora Hinako avisa que está prestes a se molhar, e então ele rapidamente diz para ela segurar, e como ela não escuta, ele é forçado a alertar os bandidos. Isso acaba permitindo que ela vá ao banheiro. E depois que a situação se acalma, Itsuki reflete sobre como a impressão que ele tinha dela mudou bastante desde que a conheceu. E um deles pergunta ao outro se ela realmente é uma garota rica, já que ela não demonstra uma atitude de uma pessoa rica. E para confirmar ainda mais a suspeita deles, a Hinako interrompe para pedir chá e doces, e o cara simplesmente só dá uma garrafa de água para ela. E como o sequestrador não aguenta mais a teimosia dela, ele acaba pedindo para o Itsuki cuidar de toda aquela situação. E quando ele se vira para olhar, percebe que a Hinako tá jogando a água toda em si mesmo enquanto tenta beber. Então pergunta se tá acontecendo alguma coisa de errado, e a Hinako responde que não tá acostumada a beber água em garrafa de plástico, o que faz ele questionar mais ainda aquela situação. Então, sem pensar muito, Itsuki pede para ela
ela entregar a garrafa de água pra ele. E ele falou que vai ajudar ela a beber. Ele só fala pra ela chegar um pouco mais perto, porque ela fez uma poça de água no chão tentando beber água. Mas assim que ela tenta, a Hinako cai de cara no chão. E o Tsuki acaba dando uma risada e pergunta como que ela conseguiu tropeçar se não tinha nada no chão. E quando ela se levanta, ele avisa que ela só ralou um pouquinho a testa e aconselha que ela não fique mexendo muito para não infectar. Hinako fica curiosa e pergunta por que sequestraram ele também. Isso faz o Tsuki lembrar da carteira que ela tinha derrubado no chão, e ele acabou devolvendo isso pra ela. E quando ela recebe, ela aperta alguma coisa dentro da carteira e diz que agora a ajuda vai chegar logo. E ele não entende muito bem porque é só uma carteira. E aí a Hinako simplesmente decide se deitar para tentar dormir. Mas como uma bela mimada que ela pede pra apoiar a cabeça no colo dele como um travesseiro. Trava na hora, porque nunca nenhuma garota tão linda tinha pedido algo assim para ele. Mas depois de conhecer o lado mais ajeitado dela, o efeito da beleza dela deu uma caída no seu conceito. E como isso deixa ainda mais tranquilo, ele se ajeita para dar espaço para ela. Então a Hinako se ajeita no colo dele, confirmando que ele tem uma boa altura para isso. E isso acaba deixando ele um pouco corado. Mas ela volta a interromper o momento pedindo que ele cante uma música. E ele responde que não sabe nenhuma. Então ela pede para ele contar uma história. E ele fala que também não sabe nenhuma. Meu Deus do céu, esse coitado não teve infância nenhuma com os pais dele. E se passa um tempo e chega um esquadrão especial no local, comandado por outro cara. E um dos sequestradores está feliz pelo retorno da família Hinako. E ele fala no telefone para combinar a grana pela menina. Contudo, essa negociação acontece, faz o Tsuki pensar quanto que é muito louco que a Hinako tá simplesmente muito calma e tá até dormindo nessa situação toda. Mas graças a isso, ele também consegue ficar bem mais tranquilo. E nesse momento, ele limpa a baba dela. E em poucos segundos, ela abre os olhos novamente e de repente, o sequestrador tá gritando no telefone que se eles continuarem com essas bobagens, vão acabar batendo na garota. Mas mesmo assim, ele disse para Hinako que ela não precisava se preocupar, porque se algo de ruim acontecer, ele pode servir como escudo para ela. E Hinako pergunta por que ele faria uma coisa dessas por ela. Essa dúvida o pega de surpresa, e ele pensa que apesar do futuro ser sombrio, ele ainda pode salvar alguém, e essa será sua própria salvação também. Mas no final ele acaba respondendo que não sabe por que ele tá disposto a ir tão longe, e isso acaba deixando a Hinako bem surpresa, que acaba dizendo que gosta dele e que ele é uma pessoa bem tranquilo. E além disso, ele cheira futon recém-secado ao sol. Pois desses elogios meio doido, ela conta que teve muitos cuidadores, mas todos foram muito rígidos com ela. Mas como ele a trata com tanta naturidade, ela se sente muito mais relaxada, o que deixa feliz, enquanto ele fica bem surpreso. Aí a Hinako acaba perguntando o nome dele e ele responde que se chama Itsuki Tomonari. E depois disso a Hinako também se apresenta, mas justo quando ela vai falar mais alguma coisa, uma granada entra pela janela e cria uma cortina de fumaça. E logo em seguida dão um sinal para que a equipe entre e eles acabam prendendo os sequestradores. E eles fazem a mesma coisa com o Itsuki, que mesmo tentando se explicar que é só uma vítima comum, ninguém acredita nele. E a subcomandante entra na sala e Itsuki fica surpreso ao ver que a subcomandante é só uma empregada. Os caras tentam explicar para o subcomandante que ele é apenas uma vítima, mas logo ela fica desconfiada do Itsuki. Porém a Hinako confirma que ele não é um dos sequestradores, o que faz ele ficar livre. E com isso resolvido, a Shizune vai até a Hinako para checar se ela está bem mesmo e acaba pedindo desculpas por demorar para fazer o resgate. E ela lembra que ela tem que avisar antes quando quiser sair. Diante disso, Hinako responde que foi porque bateu preguiça de avisar. Shizune acaba só aceitando essa desculpa. E Shizune fala para os guardas levarem aqueles sequestradores para algum lugar que elas já vão embora. Mas antes disso, Hinako diz que gostou daquele garoto e sem pensar duas vezes fala que ele vai ficar com ela. Shizune entende o recado e avisa que vai cuidar de tudo que precisa agora, algo que Tsuki nem acaba entendendo. E já na limusine, depois de passar de um sequestro, Shizune fica bem surpresa ao ver Hinako dormindo encostado no Tsuki. Agora ela entende o porquê ela escolheu ele. Já Tsuki se pergunta para onde eles vão dessa vez, e a Shizune apenas responde que tem alguém com quem ela quer que ele se encontre. Pouco depois, ela recebe uma notificação no seu celular, avisando que já acabaram nas pesquisas da história dele. Aí ela conta tudo, nome, idade, que ele é um coitado que foi abandonado e roubado pelos próprios pais. Que é impressionante que ele tenha pago os próprios estudos, mesmo com a família sendo bem pobre. Mas sabe que ontem à noite os pais fugiram com o dinheiro dele e agora ele tá numa situação bem complicada. E Itsuki fica surpreso e pergunta como que ela sabe de tudo isso. Aí a Shizune pede para que ele não subestime a rede de informação dos Konohana. E ela fala que amanhã ele devia entrar
entrar no segundo ano do ensino médio na Ryugu, uma das melhores escolas, mas ainda não pagou a matrícula. E isso deixa ele bem abalado porque pelo visto ele esqueceu completamente disso. E isso só significa que ele não vai mais poder frequentar a escola que ele tanto queria. E a Shizune também conta que ele tá devendo bastante de aluguel e contas. Fala que provavelmente ele vai acabar na rua mais cedo ou mais tarde desse jeito. E provavelmente vai ser bem mais cedo do que ele imagina. E apesar de tudo parecer muito ruim, a Shizune fala que é por isso que ela tem uma proposta pra ele. Basicamente a proposta é que ele trabalhe para a senhorita Hinako. A primeira coisa que vem na cabeça do Itsuki é que ele vai ter que se vestir de empregada igual a Shizune. E a Shizune deixa bem claro que ele não vai precisar usar uma roupa de empregada, mas ele vai ser mais ou menos um mordomo, que faria mais sentido pro caso dele. Mas também não é isso. Nesse momento, a Hinako se agarra mais ainda nele, e vendo isso, a Shizune avisa que, se ele aceitar o trabalho e passar dos limites com a moça, vai cortar o Itsuki Jr. Isso claramente não é um aviso, mas sim uma ameaça bem direta pra ele. E ela fala que o chefe vai explicar as funções dele mais tarde, mas resumindo tudo, eles querem que ele vire o cuidador pessoal da Hinako. Eles finalmente chegam no destino, ele fica bem impressionado, enquanto a Shizune deixa claro que essa é a mansão secundária da família. Enquanto eles vão andando, a Shizune explica que o grupo Konohana é um conglomerado de várias empresas, tipo os bancos e grandes corporações, e os ativos deles chegam a mais ou menos uns 200 trilhões de ienes, que se for converter para o nosso real brasileiro é muita grana. Fora que a Hinako é uma filha única, então tudo isso vai ser dela. E na casa que eles estão agora é a casa principal que ela fica. E quando eles entram na mansão, a Shizune pergunta se tá rolando alguma coisa, já que ele tá com uma cara bem estranha. E o Itsuki apenas responde que é porque eles vivem em mundos completamente diferentes, e isso deixa uma sensação estranha nele. A Shizune pede para ele se acostumar com isso o mais rápido possível, porque se for trabalhar para a senhorita, vai ser essa paisagem todos os dias. E bom, finalmente eles chegam no escritório do chefe, que se apresenta como Kagen Konohana, o pai da Hinako e presidente do grupo Konohana. O pai observa com muita atenção como a filha dele está se apoiando no Itsuki, enquanto ela continua dormindo. E confirma sem dúvidas que a filha dele gostou muito daquele rapaz. E ele também comenta que é muito estranho ela se apegar tanto assim a alguém que ela acabou de conhecer, e que pelo jeito a filha dele encontrou o cuidador que ela tanto procurava. O Itsuki aproveita para perguntar o que é isso de cuidador, mas o Kagen diz que para explicar direito primeiro quer que ele conheça melhor a Hinako. E de repente luzes se apagam e a tela é ligada e a Shizune mostra uma apresentação que fez num PowerPoint. E nos é apresentado um vídeo onde mostra como que a Hinako age no dia a dia dela. E conforme o tempo passa, o Itsuki fica cada vez mais chocado, principalmente por causa da diferença absurda de personalidades entre a Hinako que ele conhece e a Hinako do vídeo, o que mostra uma atitude impecável e elegante. Isso deixa o Itsuki tão surpreso que ele até pergunta pra Shizune se as duas meninas são realmente a mesma pessoa, o que a Shizune confirma que elas realmente são as mesmas pessoas. E vendo que ele está bem confuso, o Kagen explica que a Hinako sabe agir como uma dama perfeita em público, mas que também tem o seu outro lado. E pela cara que o Itsuki fez, ele já deduziu que aquela Hinako que ele conheceu foi a verdadeira Hinako. Como nos é mostrado no vídeo, a Hinako deixa a vida de qualquer cuidador muito difícil, tudo por causa do jeito que ela age. E o Kagen comenta que a garota que tá aparecendo no vídeo era a última cuidadora e que recentemente pediu demissão depois de ser internada por uma úlcera causada pelo estresse, algo que não anima muito o Itsuki. E bem, resumindo, o Kagen diz que o trabalho de cuidador é apoiar ela nos bastidores para impedir que o mundo veja esse lado mais difícil dela. E com isso em mente, ele pergunta o que ele acha sobre isso. Mas antes do Itsuki falar qualquer coisa, o Kagen fala que seria de grande ajuda se ele aceitasse esse emprego. E Itsuki tira uma dúvida perguntando se vai ter um salário para tudo isso, o que Kagen responde que sim, vai ter um salário, e também fala que ele vai morar aqui e ter 3 refeições por dia. E no fim, ele propõe um salário de 20.000 ienes por dia, o que deixa Itsuki muito surpreso, porque ele ia pedir no máximo 8.000 ienes por dia. Mas o Kagen interpreta isso como algo ruim, então aumenta a quantia para 50.000 por dia rapidinho. E Itsuki fala que é justamente o contrário, pois 20.000 ienes já seria muita coisa para ele. E com um tom mais firme, o Kagen deixa claro que a responsabilidade de quem cuida é maior do que ele imagina. Aí ele pergunta se sabe por que a Hinako tem que agir como uma dama perfeita em público, e sem esperar uma resposta, fala que é pra ela arrumar um bom marido no futuro, já que ultimamente o desempenho do grupo não tá lá essas melhores coisas do mundo, já que tem vários problemas complicados envolvidos e disputas internas e guerras econômicas com a concorrência. Por isso o casamento da filha dele é super importante, e por isso ele se certifica de que ela manda muito bem na academia e em eventos sociais, e é nessas horas que o cuidador tem que estar lá pra dar uma força total nisso. E resumindo tudo, é um papel fundamental para proteger a marca dos Konohana. Então o Kagen mais uma vez pergunta se ele realmente imagina como que é o trabalho de um cuidador. E depois de alguns segundos de silêncios, o Itsuki responde que vai aceitar
voltar ao emprego por 20 mil ienes por dia, e o Kagen concorda e avisa que ele vai começar amanhã. Afinal, a Hinako consegue se perder até dentro da própria casa se não estiver com o cuidador dela, e sem mais nem menos faz a Shizune cuidar de todo o resto. Mas antes de saírem, ele avisa que se alguém encostar na filha dele, não sairá impune. Itsuki congela na hora e fala que graças a Shizune ele já sabe que se alguma coisa acontecer, ele vai ter o Itsuki Jr. cortado. Mas o Kagen apenas ri porque ele não faria uma coisa dessas. Só que se alguém encostar na filha dele, ele vai acabar matando essa pessoa da forma mais horrível possível, deixando o Itsuki muito mais apavorado do que antes. E mais tarde, o Itsuki é levado para o quarto onde a Shizune preparou todos os uniformes dele, e ela deixa bem claro que esses uniformes não são de empregados, mas sim da melhor escola do Japão, onde ele vai ter que frequentar a partir de agora, porque é onde a senhorita Hinako estuda. Ele fica completamente surpreso com isso, afinal, comparado a Hinako, ele é apenas um plebeu. Então a Shizune entrega o currículo dele, onde está escrito que ele é apenas um herdeiro de uma empresa de tecnologia. Ela explica que para não levantar nenhuma suspeita, eles colocaram que é uma empresa subsidiária e não a principal do grupo Konohana. Apesar disso, o Itsuki também fica preocupado com o nível das aulas, afinal ele deve imaginar que é muito mais difícil do que as aulas normais. A Shizune lembra ele que ele tem notas ótimas e que não precisa se preocupar com isso. Fora que se ele precisar de ajuda, ela também vai estar ali para dar qualquer suporte e não deixar ele sobrecarregado com tudo. A Shizune aproveita e pede desculpas por não ter se apresentado direito antes. E agora ela anuncia sem cerimônias que ela é empregada pessoal da senhorita Hinako e que ela se chama Shizune Tsurumi e que vai ser ela que vai ensinar ele como que vai se tornar um grande cuidador. E ela aproveita também e entrega manuais de cuidador e em seguida os livros de estudos, deixando o Itsuki com dificuldade para carregar tanto volume. Agora que a Shizune avisa que a partir de agora ele vai estudar as aulas todos os dias antes do jantar, fora que também vai aprender sobre boas maneiras de defesa pessoal. E isso chama a atenção dele. E aí a Shizune pergunta se ele tá com medo por acaso, mas ele responde que não, porque já fez muitos trabalhos braçais e isso deixa ele com confiança na própria resistência. Mas logo toda essa segurança dele desmorona quando a Shizune joga ele no chão várias e várias vezes, porque ela é muito melhor do que ele. Depois disso acontecer muitas vezes, o Itsuki se rende e diz que já chegou no limite e tá com medo de morrer. Vendo ele assim, a Shizune fala que vão parar por hoje e ainda elogia ele pelo esforço. Então ele finalmente volta para o seu quarto e quando vai se jogar na cama super cansado, ele percebe que a própria Hinako tá dormindo no lado dele e ele acaba se assustando. E ele tenta lembrar ela que aquela cama é dele, mas mesmo dormindo, ela fala que a cama do cuidador também é a cama dela. E o Itsuki não sabe o que fazer nesse momento. E diante dessa grande emergência, ele vai olhar o grande manual do cuidador, mas no meio disso, recebe uma mensagem de uma amiga que pergunta se eles vão juntos para a escola amanhã. Isso faz ele lembrar que ele nem teve tempo para avisar Yuri de tudo o que aconteceu. E depois de pensar um pouco, ele decide que vai contar que por alguns motivos não vai poder mais ir para aquela escola. E como ela fica preocupada, ela tenta ligar para ele, mas ele não atende. Ele arruma uma desculpa para não atender. Enquanto isso, a Hinako aparece do nada atrás dele e pergunta quem é aquela menina. O Itsuki apenas responde que é uma amiga de infância e que eles estudaram na mesma escola. Depois de ouvir isso, a Hinako pega o celular para confiscar e depois volta a se encolher na cama, dizendo que assim ela vai manter a paz entre tudo. E ele não entende absolutamente nada do que ela tá falando e pede seu celular de volta, mas ela não devolve. A Hinako diz que não aguenta ele ser tão certinho da forma como ele fala com ela e pede para ele voltar a ser como antes. Mas ele lembra que ele tem que agir assim por ordens da Shizune e sem outra opção, a Hinako fala que se ele não fizer isso, vai ficar com o celular dele para sempre. Como ele vê que ele não vai ganhar essa discussão, ele apenas acaba concordando com ela, o que deixa ela com um sorrisinho de bem satisfeito. E naquele momento o Itsuki não parece estar muito à vontade de fazer nada, mas é aí que a Hinako fala com carinho que conta com ele a partir de amanhã, um gesto que acaba deixando ele até que feliz. E mesmo assim, ele ainda reclama porque ele não conseguiu recuperar sua cama depois de tudo isso. No caminho para a escola no dia seguinte, a Hinako reclama que quer voltar para casa. Aí a Shizune promete levar ela de volta se ela dizer a mesma coisa em 8 horas. A Shizune então lembra o Itsuki que é o primeiro dia dele no trabalho e avisa para ele não deixar ninguém descobrir que ele é o cuidador da Hinako ou que mora com ela. Mas Hinako fica ainda mais incomodada com o jeito formal do Itsuki de falar. E a Shizune topa deixar ele ser mais tranquilo com ela quando eles estiverem a sós. E Hinako pede para o Itsuki abraçar ela, e isso deixa ele todo nervoso. E aí que a Shizune explica para Hinako que mulher não deveria agir de forma desesperada. Mas Hinako fala para Shizune que o Itsuki cheira muito bem, então ela quer que ele abrace ela. E quando eles finalmente saem do carro, a Shizune entrega um saco para o Itsuki e pede para ele usar caso a Hinako comece a ficar muito complicada de lidar. E enquanto eles vão junto para a escola, a Hinako reclama que quer ir para casa. Aí o Itsuki lembra ela que ela tá quebrando o personagem da escola. E ela responde que ninguém tava olhando para eles nesse momento, então não tinha problema. E pelo jeito a Hinako tem tipo
um sexto sentido para detectar pessoas perto dela. Pouco depois disso, o Itsuki se apresenta para a turma e o professor manda ele ir para o lugar dele. Quando ele se senta, o professor começa a aula dizendo que iam estudar matemática, mas o Itsuki fica chocado porque o assunto que o professor está passando normalmente é visto no terceiro ano. No fim da primeira aula, o Itsuki já está mentalmente exausto, mas fica feliz de ver a Hinako muito animada. Afinal, ela está conversando com os amigos dela, e foi aí que dois alunos legais da sala de aula se aproximam do Itsuki e se apresentam como Kazuya e Karen. E a Karen explica que a maioria dos alunos daquela sala são plebeus ricos que se transferiram de outras escolas de alto níveis por causa da sua família, e pergunta pro Itsuki se ele é um deles também. Então o Itsuki segue as instruções que a Shizune deu anteriormente, e Kazuya diz que ele e a Karen também são esses plebeus ricos e que criaram um grupo de apoio para a galera que tá na mesma situação que eles. Então o Itsuki topa animado ir junto com eles, mas o Kazuya, na maior cara de pau, pede para ele explicar toda essa polêmica que tá rolando entre ele e a Hinako, já que todos viram eles indo juntos para a escola de manhã. Aí o Itsuki inventa que os pais deles se conheceram e o Kazuya ri aliviado. Karen conta pro Itsuki que a Hinako é tipo a maior famosa da escola porque ela tira as melhores notas e é linda demais. E na hora do almoço, o Itsuki encontra com a Hinako no telhado, que é o lugar que ela sempre se esconde, e ela pede para ele almoçar junto com ela. Quando o Itsuki abre a marmita dele, ele fica chocado porque está cheia de comida de primeira qualidade. Mas a Hinako reclama que isso impede ela de comer gostosuras que vende na lanchonete da escola. Aí a Hinako pede pro Itsuki dar comida para ela, o que deixa ele todo sem jeito, mas ele acaba topando a ideia. Ela elogia o esforço dele e, para retribuir, dá a comida para ele também. O Itsuki fica surpreso ao achar que o omelete dela é melhor que o dele, e depois a Hinako conta que todos os caras que cuidaram dela anteriormente não aguentaram nem um mês com ela e desistiram do trabalho. Mas o Itsuki não entende porque eles abririam mão de um emprego com tantos benefícios. Então ela lembra ele que ela é o maior problema e pede para ele não desistir tão cedo. Depois de comer, a Hinako adormece no colo do Itsuki e ele recebe uma ligação da Shizune que pergunta como que tá a vida escolar dele até o momento. E ele conta que foi abordado pela Karen e pelo Katsuya. E ao ouvir isso, ela corre para verificar o dado deles e avisa o Itsuki que a Karen pertence a uma família que é dona de uma das maiores lojas de eletrônicos do país, enquanto a família do Katsuya é dona da maior empresa de mudanças e é bem respeitada. Isso faz o Itsuki perceber que os dois são comerciantes de alto nível. E na aula de inglês, a Hinako manda super bem numa tarefa que a professora deu. E os amigos dela ficam depois da aula para elogiá-la, enquanto o Itsuki fica de canto só observando. E de repente a Shizune liga para ele e conta que descobriu que pelo sistema de rastreamento que a Hinako perdeu a sua carteira. E ele pergunta onde que a carteira dela está exatamente, mas a Shizune diz que é algum lugar ao lado oeste do prédio. Então ele percebe que fica no banheiro feminino. Enquanto ele pensa em como que ele vai pegar uma loira toda poderosa chamada Mirei, ela chega e se apresenta como herdeira do grupo Tenroji. Mas Itsuki dá um suspiro de boa e aí ela repreende ele por não a venerar. O Itsuki admite que não faz ideia do que é o grupo Tenroji. Então ela explica que é um conglomerado de mineração que é tão grande quanto o grupo Konohana. Mas a reação dele faz ela perceber que ele conhece o grupo Konohana e não o dela. Aí ela começa simplesmente a surtar, falando o quanto ela tem inveja da Hinako. E depois que ela se acalma um pouco, ela pergunta pro Itsuki o que está pegando com ele. Então ele conta que uma amiga dele perdeu a carteira no banheiro e pediu para que ele fosse pegar. E ele decide não mencionar o nome da Hinako para evitar mais confusão. Então a Mirei do nada vira uma palestrante motivacional do TikTok e lembra que ele está numa escola de líderes. E fala que se ele só estiver ali para ajudar os outros, a empresa dele nunca vai crescer. Aí ele promete que vai ficar mais esperto com isso. E a Mirei também aconselha ele a corrigir a postura, porque isso vai passar muito mais confiança. E quando ela faz isso, ela sai toda satisfeita e estilosa, dizendo para ele procurar ela se ele precisar de mais ajuda. Só que toda a vibe dela vai para o ralo quando o Itsuki pergunta por que o cabelo dela está pintado. Mas ela esconde a vergonha e mente que é natural, enquanto sai correndo, coisa que não é natural, viu? Depois da escola, a Karen e o Katsuya convidam o Itsuki para uma festa de boas-vindas, mas ele recusou porque tem que chegar em casa cedo e disse que participaria outra hora. Quando ele chega no pátio, vê a Hinako jogando pedras no rio. Então ele fala pra Hinako que já tá na hora deles irem embora, mas ela não quer ir. Então ele tenta pegar ela no colo e não consegue também. A Hinako é muito teimosa e se joga no chão pra impedir isso. Aí o Itsuki desembanha uma arma secreta que a Shizune deu para ele, que acaba sendo um pacote de batata chips. Sim, meus amigos, um salgadinho. E usa isso como isca para ela seguir ele até em casa. E depois disso, o Itsuki passa os próximos dias fazendo treinamento rigoroso de cuidador com a Shizune. E depois da aula de defesa pessoal do dia, o Itsuki pergunta pra Shizune por que os cuidadores anteriores da Hinako saíram tão cedo. Aí ela explica que todos foram escolhidos pelo Kagen e não conseguiram criar uma boa conexão com a Hinako por serem muito rígidos. E no caminho pro quarto, o Itsuki encontra a Hinako, que leva ele para tomar banho
com ela. E enquanto eles estão juntos na piscina, o Itsuki pergunta pra Hinako sobre as amigas da escola, mas ela disse que não tem nenhuma, porque o Itsuki é tudo que ela precisa. E de repente ela pede pra ele lavar o cabelo dela, e ele até resiste no início, até ela falar que quem faz isso normalmente é a Shizune. Enquanto ele lava o cabelo dela, o Itsuki pergunta pra Hinako por que ela escolheu ele pra ser o cuidador dela. E ela fala que escolheu ele porque ele sempre cuida dela, e ela explica que gosta dele porque sempre está cuidando muito bem dela, mesmo com seus comportamentos estranhos. E mesmo que o Itsuki não tenha ficado totalmente satisfeito com a resposta dela, ele fica feliz que alguém confie nele. Mas aí a Hinako começa a mostrar sem querer os seus 2 balões naturais. Então o Itsuki tenta segurar a vontade, até perceber que a Shizune tá lançando um olhar de morte lá da porta, o que deixa ele com um medo terrível. No dia seguinte na escola, o Itsuki tromba com uma garota no caminho da aula e ele pede desculpas e tenta sair andando. Porém, a garota reconhece como o Itsuki e o abraça no chão, onde ela acaba chorando e fala o quanto sentiu a falta dele. Alguns dias antes, os alunos estavam jogando tênis na quadra da escola e uma menina se destacava jogando muito bem. Aí a Karen explicou pro Itsuki que ela é a Narika, da classe B, uma rainha da beleza que também é muito boa nos esportes. Mas a Karen contou que a Narika é tão explosiva quanto o Bakugou, porque ela é herdeira da família Yakuza de Miyakojima. Ao ouvir isso, o Itsuki lembrou do dia que o Kagen avisou ele para evitar o máximo interagir com a herdeira da família Miyakojima. Mas agora, no presente, a Narika está chorando em cima do Itsuki, dizendo o quanto sente a falta dele, porque pelo visto o Itsuki passou um bom tempo na mansão da família Miyakojima, há muito tempo atrás. Durante os anos do Itsuki, os pais inúteis dele não faziam nada além de brigar por causa de apostas, e eles chegaram perto de se separar várias vezes. Então a mãe do Itsuki o levou para ficar com a família da avó dele, que já faleceu, e que era, claro, a família Miyakojima. Quando chegou lá, o Itsuki descobriu que a avó tinha sido deserdada da família, mas a mãe dele conseguiu voltar a ser aceita, e pouco depois ele viu a Narika lá. E a Narika estava usando uma espada num boneco de treino bem acabado. E aí que ele se apresentou, mas do nada ela virou uma mestre Shifu e deu um papo motivacional, falando pra ele não continuar fraco. Só que a Narika ficou vermelha e pediu para que ele cuide dela, e ele acabou passando maior parte do tempo ao lado dela. Sempre que a Narika passava por algum perrengue, tipo uma barata aparecendo ou o pai dela gritando com ela chorava com o Itsuki, e ele é confortável fazendo um cafuné na cabeça dela. Um certo dia, a Narika admitiu que o Itsuki era forte e também reconhecia a sua própria fraqueza, já que nem conseguia sair de casa sozinha. Mas o Itsuki não a culpava, porque ela tinha sido criada de uma maneira muito rígida, pensando que o mundo fora da mansão era muito perigoso. E a Narika comentou que ficava com inveja de uma garota que caminhava sozinha pela rua uma vez. Então o Itsuki convidou ela para conhecer o mundo lá fora junto com ele, e ela aceitou numa boa isso. E nas horas seguintes, a Narika curtiu os lugares da cidade que o Itsuki mostrou para ela, e no fim deu de cara com uma loja de doces onde provou um docinho novo. E a partir daí, o Itsuki e a Narika começaram a dar várias saídas escondidas da mansão. Tudo isso para eles poderem curtir a cidade juntos e conhecer tudo. Mas no fim, o pai da Narika acabou descobrindo, e aí ele acusou o Itsuki de estar colocando a filha dele em perigo e expulsou ele e a mãe dele de volta para a rua. E quando o Itsuki estava saindo, a Narika chorando prometeu que ela ficaria muito mais forte antes da empregada puxá-la para longe dele. De volta ao presente, o Itsuki manda a Narika toda emocionada se acalmar, mas ela avisa que quebrou as pernas quando pulou em cima dele. Depois de levá-la para a enfermaria, Itsuki tenta sair, mas a Narika segura ele e implora para ele ficar ali um pouquinho mais. O Itsuki pede desculpas por ter levado ela para fora sem a permissão naquela vez, mas a Narika diz que tá tudo bem, porque ela teve experiências com ele que a fizeram ser menos medrosa. Mas a Narika explica que ainda não consegue fazer muitas amizades, porque passou a vida toda treinando por causa da tradição da sua família. E isso faz uma galera pensar que elas são só um bando de esquentado. E ela conta que fica nervosa perto de outras pessoas e acaba assustando elas nas interações, e por isso começaram a chamá-la de delinquente. A Narika implora para o Itsuki ajudar ela, mas ele sai correndo para atender uma ligação da Shizune, que manda ele voltar para a aula e continuar cuidando da Hinako. Depois de se despedir da Narika, o Itsuki vai embora, mas a Narika pergunta para ele se ele pretende sumir novamente. Aí ele sorri e garante que não vai sumir, mas a Narika exige que ele faça cafuné nela como antigamente. Então o Itsuki faz o cafuné e pede desculpa por ter ido embora antes, mas ele diz que tá tudo bem agora que eles se reencontraram. Mas a Hinako de repente aparece e pergunta que os dois estavam fazendo juntos. Então Itsuki mente, falando que levou ela até lá após ela desmaiar, mas a Hinako vira o jogo falando que quem estava fazendo cafuné nela era o Itsuki. Para esclarecer tudo, a Narika explica que o Itsuki foi quem cuidou dela anos atrás, e que ela estava animada por reencontrar ele, porque devia muito a ele. Aí ela convida o Itsuki para ir na casa dela para eles recomeçarem o seu relacionamento, mas a Hinako recusa porque ele trabalha para a família dela agora. E isso deixa a Narika bem confusa, então Itsuki explica que é ele quem cuida da família dela, mas a Narika se recusa
recusa aceitar porque foi ela que encontrou ele primeiro. Porém, a Hinako ignora os dramas dela e sai da sala junto com o Itsuki. Enquanto eles caminham junto, o Itsuki pergunta pra Hinako por que ela contou pra Narika sobre o relacionamento deles. Era pra ser uma coisa extremamente secreta. Mas a Hinako diz que só queria enfiar isso na cabeça dura dela, fazendo ele perceber que ela tava com ciúmes. E a Hinako pergunta pro Itsuki de quem ele é o cuidador. E depois que ele escolheu a Hinako, ela sorri e convida ele para levar uma bela bronca da Shizune, deixando ele com medo de que ele vai ser despedido do trabalho. Mas no caminho pra casa, a Shizune diz pro Itsuki que ele não vai ser demitido, porque a culpa é da Hinako. E também porque eles não cavaram fundo suficiente no passado dele para encontrar uma ligação entre ele e Narika. A Shizune garante pro Itsuki que vai inventar uma boa desculpa para ele contar para Narika, e pede para ele conversar com ela para manter o silêncio. Então o Itsuki promete que vai fazer isso. Mas a Hinako, carente, interrompe a conversa deles pedindo pro Itsuki fazer cafuné nela também. Então ele deixa ela feliz e dando exatamente o que ela quer. No dia seguinte, Kazuya e Karen avisam o Itsuki e vão fazer uma festa de boas-vindas para ele numa cafeteria perto, e pedem para ele convidar quem ele quiser. E a primeira pessoa que ele chama é a Hinako, e ela topa na hora. Mas ele aconselha ela a pedir permissão para Shizune antes, o que ela faz. E depois disso, o Itsuki encontra Narika no quintal, mas ela começa a reclamar feito uma namorada ciumenta sobre o lance dele com a Hinako. Aí ele inventa que foi adotado pela família Konohana como aprendiz morador, e quando ele pede para ela guardar segredo, ela aceita na hora, porque sabe que seria complicado demais explicar. Então ele convida ela para um chá da tarde, e isso deixa ela bem animada porque é o primeiro chá dela, mas também preocupada por acabar estragando o clima. Aí o Itsuki garante que ela vai sair bem. Enquanto corria de volta para a aula, o Itsuki esbarra na Mirei, mas ela começa a falar mal da Hinako de novo. E aí ele pergunta se ela odeia ela, e a Mirei explica que não a odeia, mas vê ela como uma rival que é tão bonita e brilhante quanto ela, só que por algum motivo acaba recebendo mais atenção. Então o Itsuki convida ela para a festa do chá também, e durante a festa do chá, a Karen e o Katsuya perguntam pro Itsuki se ele é secretamente um gênio da sedução, já que ele conseguiu conquistar 3 garotas incríveis logo nos primeiros dias de aula. Não sabe eles que o nosso garoto só tem um molho da sedução. Mas ele explica que foi tudo por um acaso, e depois das apresentações, a Narika tenta explicar a relação dela com o Itsuki pra Karen e pro Katsuya, mas a ansiedade social dela toma conta e acaba deixando eles com medo dela. Então o Itsuki explica a condição dela pra ele, e isso deixa todo mundo mais interessado na Narika, e eles acabam tendo conversas normais com ela. Durante o papo, o Kazuya pergunta pro Itsuki sobre os costumes da família dele. Aí o Itsuki explica a regra dos 3 segundos usando um biscoito, o que acaba deixando a coisa ainda mais animada. Depois da festa do chá, a Mirei elogia o Itsuki por estar melhorando a postura e sorriso e vai embora. Mas a Narika avisa que os pais dela estão presos no trânsito, então ele pede permissão para Shizune e a Hinako para acompanhá-la até em casa. No caminho, a Narika começa a falar mal do Itsuki e da Hinako novamente. Ela pede para ele visitar ela depois do trabalho, e ele aceita de boa. Só que a Narika reclama que ele está sendo só educado. Aí ele dá uma risadinha e sai andando na frente. Já no dia seguinte, depois que o Itsuki termina seu treinamento de etiqueta de mesa, Shizune elogia ele por finalmente ter aprendido o básico. Mas ele pergunta como que a Hinako costuma fazer suas refeições. Aí ela explica que ela come sozinha na sala de jantar com as pessoas que a servem. Depois ela avisa que vai aumentar a responsabilidade dele, e agora ele tem que cuidar da Hinako desde que ela acorda até a hora de dormir. Um tempo depois, o Itsuki ajuda a Hinako a lavar o cabelo no banheiro. Ele resiste muito à vontade de entrar naquele banho com ela, e ele se aguenta porque no final de tudo a Shizune preparou um banho particular pra ela, onde nenhum safado vai poder entrar. Depois de pegar uma bacia, a Hinako pergunta pro Itsuki o que ele e a Narika estavam conversando quando estavam a sós, e ele diz que eles só estavam vendo um novo vídeo do Otaku Crítico. Mas a Hinako agarra o braço dele cheia de vontade e lembra que ela é a primeira da fila. E de repente a Hinako desmaia por causa do excesso de tempo que eles estão ali, e fazendo o Itsuki gritar desespero por ajuda. Pouco depois, a Hinako é colocado para descansar no seu quarto, e o Itsuki agradece a Shizune. E ele aproveita e pergunta pra Shizune se isso é normal, e ela explica que isso acontece com a Hinako com uma frequência, porque o esforço de fingir ser a dama perfeita o dia todo deixa ela bem estressada. E o Itsuki fica surpreso da Shizune estar tão tranquila com isso, mas a Shizune fala que não é nada demais, porque a febre vai diminuir em uns 3 dias mais ou menos. Porém, o Itsuki sugere que a Hinako diminua o esforço pro bem da saúde mental dela, mas a Shizune explica brava pra ele que a Hinako tá mantendo a máscara porque é dever dela com a família Konohana. E ela manda o Itsuki pro quarto se preparar para a escola do dia seguinte, mas ele fica confuso, porque não entende por que vai pra escola se a Hinako tá daquele jeito. Então a Shizune garante que vai cuidar da Hinako e lembra ele que as notas dele estão caindo. E no dia seguinte, na aula, a Karen pergunta pro Itsuki por que a Hinako não veio. Mas o Kazuya fala que a Hinako só deve ter ido naquela viagem de negócios de sempre. E aí que o Itsuki percebe que isso é só uma história para encobrir o fato dela ter desmaiado. Mas o Itsuki fica incomodado porque ninguém tá preocupado de verdade com a Hinako ou tentando ajudar ela enquanto ela tá sofrendo. E quando
quando ele volta pra casa, pergunta pra Shizune como que a Hinako tá. E ela explica que a Hinako ainda está descansando, mas que vai conseguir voltar pra escola na segunda-feira já. Aí ele pergunta se o Kagen vai passar lá pra visitar ela, mas a Shizune diz que o Kagen tá ocupado cuidando de uns assuntos de gente grande. E o Itsuki pergunta sobre a mãe da Hinako então, mas a Shizune revela que a mãe da Hinako já faleceu. E isso faz o Itsuki perceber que ele ainda não sabe nada sobre a Hinako. Então ele promete pra Shizune que vai dar o máximo nas aulas daquele dia. E durante o treino, o Itsuki fica pensando se consegue ser alguém em que a Hinako possa confiar algum dia. E depois ele vai visitar a Hinako, e já tá acordada, e ela agradece ele por ter cuidado dela. Então ele se oferece para fazer um favor para ela. Então ela pede para ele segurar a mão dela e ele atende esse favor. E depois de alguns minutos de mão dadas, a Hinako acaba pegando no sono. Então ele tenta fazer um carinho na cabeça dela, mas ela de repente chama ele de papai. Isso faz o Itsuki perceber que no fundo a Hinako só quer alguém que cuide dela com um sentimento familiar. E ele se identifica com isso, já que nunca teve uma família de verdade. E quando a Shizune chega, ela chama o Itsuki pra fora pra conversar sobre algo muito importante. Mas eles percebem que a Hinako tá agarrada à mão dele. Então a Shizune resolve falar tudo ali mesmo. A Shizune revela que o principal motivo da fachada da Hinako arrumar um genro para a família é porque o irmão mais velho dela, o Takuma, mora em outra propriedade e quase não a vê a Hinako. Normalmente, o Takuma seria o herdeiro da família, mas o Kagen acha que ele não é digno de se tornar líder do grupo Konohana. Então ele quer que o genro assuma esse papel e divida as responsabilidades com a Hinako. Por isso a Hinako precisa melhorar muito suas habilidades sociais. E ao ouvir isso, o Itsuki finalmente entende o peso que a Hinako carrega, e ele sente que não vai ser fácil se aproximar de alguém como ela. Mas a Shizune diz pra ele continuar apoiando a Hinako, sempre respeitando os papéis dele. Então ele promete para a Hinako que vai fazer o possível por ela. E na segunda-feira seguinte, a Hinako volta para a escola, e o Itsuki almoça com ela no terraço, fazendo ela comer os vegetais. Na manhã seguinte, o Itsuki acorda a Hinako para a escola e fala que já deixou as sopas dela pronta, mas ela dá uma resposta um tanto quanto inesperada, pedindo para ele ajudar ela a trocar de roupa, o que faz ele surtar. Depois de se acalmar, o Itsuki tenta segurar o Itsuki Jr. enquanto ajuda ela a se trocar, mas a Shizune chega do nada e avisa que ele não deve levar a sério todos os pedidos loucos da Hinako. Mas o Itsuki mente, dizendo que não estava fazendo nada de estranho com a Hinako. Aí a Shizune diz que confia nele tanto quanto confia na Hinako. E no dia seguinte, na escola, o Kazuya avisa o Itsuki que as provas do meio do semestre estão chegando, fazendo ele perceber que tá lascado. E na hora do almoço, o Itsuki fala pra Hinako que as provas de meio do semestre parecem bem difíceis, mas ela avisa que se ele reprovar, ele vai ser demitido como cuidador e se oferece para ajudar a estudar porque tirou as melhores notas da turma. E ele topa. E mais tarde, a Karen e o Kazuya organizam um grupo de estudos, tipo uma festa do chá, onde o Itsuki e as outras meninas participam. E a Naruka explica pra todo mundo que ela manda muito bem em história, por causa da obsessão da família dela por guerreiros, mas ela está tendo dificuldades em outras matérias. Ao ouvir isso, a Mirei sugere dividir o grupo em tutores e alunos, com ela e a Hinako como tutoras. Então o Itsuki concorda e revela seu calcanhar de Aquiles, que é a matemática. E antes que a Hinako possa se oferecer para ajudá-lo, a Mirei chega na frente e o Kazuya pede para ser aluno dela. E ela acaba pisando no pé do Itsuki de propósito enquanto aceita esse pedido. E durante a sessão de estudos, o Itsuki percebe que está virando um verdadeiro Einstein graças às aulas da Mirei. Mas durante uma pausa, a Mirei pergunta se ele realmente é herdeiro de uma empresa. E quando ele pergunta o porquê, ela explica que os modos dele na mesa parecem algo que ele aprendeu bem rápido, mas prefere não insistir, mesmo desconfiando dele. Logo eles voltam pro grupo de estudo, onde a Karen comenta sobre uma festa anual que a família Konohana vai fazer naquela primavera. E a Hinako convida todo mundo para ir, e dias depois começam as provas do meio do semestre. E o Itsuki finalmente consegue passar pelo primeiro dia. E naquela noite, o Itsuki tenta estudar, mas a Hinako reclama que não consegue dormir. Então ele propõe dar uma volta com ela para ela cansar e finalmente dormir. Fora da mansão, o Itsuki dá uma barra de chocolate para a Hinako e pede para a Hinako não ir para o grupo de estudos se ela estiver cansada. Mas a Hinako fala que aprendeu com ele que o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Então eles voltam juntos para o quarto dela. E alguns dias se passam e o Itsuki veste um terno que o faz parecer um pastor jovem. E a Shizune avisa para ele tomar muito cuidado porque aquele terno é mais caro do que tudo que ele já teve na vida. E a Shizune leva o Itsuki e a Hinako no carro e conta para ele que eles vão jantar com uns bilionários em um negócio do Kagen, para ele sentir um pouco desse clima da alta sociedade. E logo que eles chegam no lugar, o queixo do Itsuki cai no chão porque aquilo é uma baita mansão e não apenas um barracão pequeno que a Itsuki tinha falado. A Hinako
Hinako fala que tem que ir receber alguns estranhos lá. Então ele faz um cafuné na cabeça dela e garante que vai mimar ela muito quando eles chegarem em casa. Já dentro do prédio, a Hinako cumprimenta um cara muito grande e aí ele parece até animado com o quanto que ela cresceu e virou uma mulher incrível nos últimos 7 anos. Então o Kagen convida ele e os parceiros para jantar e durante a refeição, o bilionário Peter Griffin fica tão impressionado com a elegância da Hinako que pergunta pro Kagen se ela já tem algum pretendente. Quando o Kagen confirma que não, ele oferece um dos amigos mais ricos dele como uma opção e o Kagen promete que vai pensar no assunto. Então o Kagen começa a destacar os talentos e comportamentos de elite da Hinako, mas ela surpreende todo mundo quando ela pegou um pedaço de bolo na mesa e começou a comer, falando que era a regra dos 3 segundos que o Itsuki tinha ensinado. Isso fez o cara mudar completamente da ideia sobre a Hinako na hora. Shizune falou que aquele era o pior cenário que podia acontecer porque o Kagen não vai deixar isso passar barato. Depois da refeição, o Kagen acompanhou o bilionário até o carro e agradeceu por ele ter vindo, mas ele mandou o Kagen jogar toda aquela conversa de casamento no lixo, porque não quer sujar a reputação dele. E assim, ele foi embora de carro. E sem pensar duas vezes, o Kagen pergunta muito irritado pra Shizune como que a Hinako prendeu aquele comportamento selvagem. Mas antes dela inventar qualquer mentira, o Itsuki confessa que foi ele quem ensinou e pede desculpas na hora. E mesmo assim, o Kagen decide que sua ideia inicial de que os cuidadores são inúteis estava certa o tempo todo e manda a Shizune ensinar a Hinako como manter uma boa aparência o tempo todo. Shizune avisa que esse pedido poderia fritar o cérebro da Hinako por conta da pressão. Fala pra ela fazer isso de qualquer maneira pra resolver o problema, porque a Hinako tem a obrigação de proteger o nome da família dela. E ao ouvir isso, o Itsuki percebe que a verdadeira personalidade da Hinako iria desaparecer se a Shizune cumprisse todas essas ordens que o Kagen mandou. Então ele pede desculpas ao Kagen mais uma vez por estragar o jantar e implora para encontrar uma solução melhor. Porém, o Kagen diz que isso não é culpa dele, porque a Hinako não conseguiu acompanhar os cuidadores esse tempo todo. E ele se culpa por deixar a Hinako ser influenciada pelo Itsuki. Então ele manda a Shizune entregar o pagamento quando eles voltarem para casa e diz para o Itsuki que ele está demitido. Logo depois, eles voltam para a mansão da família, onde o Kagen entrega um cheque enorme para o Itsuki e fala para ele arrumar todas as suas coisas, porque vão começar o processo para tirá-lo da academia também. Depois de ser expulso da mansão, o Itsuki fica muito irritado e tenta jogar todo o dinheiro de volta lá para dentro, mas ele muda de ideia na hora quando ele lembra que tudo que ele tem de dinheiro é aquilo. Já lá dentro, a Shizune encontra a Hinako e informa ela que o pai dela expulsou o cara da mansão. Então a Hinako fala que o Itsuki poderia fazer outros trabalhos domésticos, porém a Shizune deixa claro que o Kagen não quer mais o Itsuki na equipe dele e aconselha ela a não fazer nada que possa deixar o Kagen ainda mais irritado. Desesperada, a Hinako decide que vai encontrar o Itsuki por conta própria, mas a Shizune avisa para ela não fazer isso e diz que vai deixar um segurança na porta para garantir que ela não faça nada de arriscado. Mesmo assim, a Hinako ignora os avisos da Shizune e começa a se preparar para sair da mansão e ir ver seu cuidador. E em alguma rua, a Narika encontra o Itsuki e ele fica surpreso dela estar andando livre por aí. Então ela explica que o pai dela deu a liberdade para ela depois que ela superou ele em todas as formas de artes marciais. Caraca, ela é braba, hein? E depois de contar a situação para a Narika, o Itsuki se sente culpado por ser motivo da Hinako não poder mais participar dos grupos de estudos, completa falando que alguém como ele nunca teve lugar ao lado da Hinako desde o começo. Mas a Narika diz que isso não é nada verdade, porque foram as experiências com ele que a fizeram ser mais aberta e querer se libertar do pai, e por isso ela é eternamente grata a ele. E ela fala que a Hinako deve pensar igual a ela, já que ele também trouxe bons momentos para ela, e aconselha ele a acreditar mais em si mesmo. E o discurso cheio de emoção da Narika dá uma nova motivação pro Itsuki. Então ele fala para ela que vai negociar direto com a família Konohana. Enquanto ele corria de volta para a mansão, o Itsuki decide que vai cumprir a promessa feita a Hinako, ficando com ela para apoiá-la, já que ninguém mais faria isso. E quando ele chega ao portão, os seguranças tentam impedi-lo, mas o Itsuki de repente vira o Bruce Lee e derruba todos eles com golpes rápidos de Kung Fu antes de pular a cerca. E a Shizune vê o Itsuki entrando e manda mais seguranças para parar ele, mas ele vence os seguranças sem muita dificuldade. Até que ele vê a Hinako caindo de uma corda de fuga, então ele corre e a segura igual um herói para escapar dos guardas. O Itsuki sai correndo com ela para os arbustos, onde a Hinako sugere usá-la como uma refém para chantagear o pai dela, mas o Itsuki garante que vai convencer o Kagen do jeito certo. No caminho para o casarão, a Shizune e um monte de guardas cercam eles, mas a Hinako implora para ela ficar com o Itsuki e promete que nunca mais vai largar aquela máscara de menina perfeita. Mas o Itsuki discorda e explica para Hinako que quer ficar com ela porque não quer que ela continue se acabando daquele jeito. Ela segura o rosto dele e fala que acredita nele. Depois de uma ligação com o Kagen, a Shizune pede para os dois esperarem ali e garante animada que está do lado da Hinako. E alguns minutos depois, a Shizune mostra por Kagen todos os convites que preparou para os amigos de elite da Hinako na festa anual deles.
deles, o que vai dar uma grande chance para ele ter conexões de negócios muito importantes. O Kagen fica surpreso pela Hinako ter conseguido estabelecer tais contatos, mas a Shizune explicou que isso só foi possível graças à influência do Itsuki. Então o Kagen decidiu contratar o Itsuki novamente. E poucos dias depois, o Itsuki encontrou os amigos em uma festa e agradeceu o Kagen pela sua segunda chance. Mas o Kagen pediu que ele saísse para uma conversa em particular. E lá, o Kagen disse ao Itsuki que via a Hinako como a sucessora digna para os negócios da família Konohana e queria que ela administrasse os empreendimentos enquanto o marido cuidaria das aparências. E depois ele vai embora e o Itsuki percebe que nunca entenderá como o Kagen pensa, mas decide dar o seu melhor para cuidar da Hinako. E de repente, a Hinako chega e agradece o Itsuki pelas palavras gentis de mais cedo. Então ele faz um carinho na cabeça dela. No entanto, a Hinako fica tão sem jeito que seu rosto fica vermelho como um pimentão. Ela se afasta para escapar do charme dele e se pergunta por que sente aquele frio na barriga toda vez que isso acontece. Mal sabe ela que no fim ela está se apaixonando pelo Itsuki. Meus queridos, foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que tenha gostado e se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Fui!